Simbora, então, né? 20 minutos bem empregados, por sinal, para a gente chegar e conversar sobre isso. Na aula de ontem, da semana passada, né? Porque na última semana nós tivemos semana jurídica, né? Nós vimos, meus caros, nós começamos a ver o crime com relação à paz pública, não foi? E não sei se a gente viu associação criminosa, vimos? Acho que não, né? 288. A gente parou na apologia a crime criminoso ou vimos associação criminosa? Não lembro. Então, nós não vimos associação criminosa. Esse daqui, gente, antigamente é chamado de quadrilha ou bando, tá? E aí, então, foi mudada essa quadrilha ou bando, tá? Para associação criminosa. O tipo penal também era diferente, tá? Como já tem tempo, já tem quase 8 anos que houve a mudança, nós vamos ver só o 288, tá? O 288, ele também tutela a paz pública, ou seja, aquela tranquilidade que a gente tem dentro de casa, na sala de aula, de que não vai ser furtado nada, né? Na cidade do interior, que o pessoal deixa a porta aberta, a janela aberta, você sabe que não vai acontecer nada, tá? E é um tipo penal que independe de qualquer realização de crime, tá? O que busca o artigo 288 existir, tá? É evitar que pessoas se associem, se reúnam com o fim de cometer crimes, tá? O sujeito ativo é um crime de concurso necessário, ou seja, é necessário a existência, o concurso, o grupamento de 3 ou mais pessoas para que ele seja realizado. Essas pessoas podem ser qualquer uma, menor, pessoa incapaz, ou parcialmente incapaz, né? Maior, velho, não importa, mulher, tá? Importante que sejam 3 pessoas. Sujeito passivo é toda a sociedade, porque toda a sociedade fica com a paz pública violada quando 3 ou mais pessoas se associam para com o fim de cometer crime. Tá? Então, vamos só chegar e criar um exemplo aqui para ver se vocês estão prestando atenção. Imagine só o seguinte: 4 pessoas chegam e se reúnem, tá? Para chegar e roubar o supermercado Brasil. Perguntinha: essas pessoas cometeram crime de associação criminosa? Fala de novo, por favor, Filó, por exemplo. 4 Eu também pessoas, viajei na pergunta. tá? 4 pessoas se reúnem, associam, se reúnem, tá? Para cometer o crime de roubar o supermercado Brasil. Aí eu pergunto para vocês: essas pessoas cometeram o crime do artigo 288? Não porque tem que ser crimes que não Ah, são. sensacional! Muito bem! Não porque tem que ser crimes, tá? Então, o interessante, meus caros, matou quem falou? A Jéssica, a Tassiele ou a Natália? Quem foi? Fui eu. Ah, sensacional. Pegou. Atenção, são crimes, tá? Independe do crime, tá? Da realização do crime. Então vamos lá, ver o tipo penal. Associar é unir, juntar, agrupar. Só que, atenção, é necessário que seja por um período indistinto.
por um período que se prolongue, indefinido no tempo. Tá? 3 ou mais pessoas, já falamos sobre isso. É necessário, então, a habitualidade, que as pessoas queiram se reunir, que essa união seja, que não tenha início, mas que não tenha fim previsível. Tá? Então, 3 ou mais pessoas. E atenção, elemento subjetivo especial. Por que elas se reúnem? Com o fim específico de cometer crimes. Elas, então, chegam e começam a planejar crimes. No plural, mais do que um. Não é? Beleza. É necessário que as pessoas... É possível a existência do artigo 288 com pessoas que não se conhecem? Será que é possível? Hein? Acho que sim. Só o fato delas se juntarem lá para cometer os crimes, acho que já Mas elas não se qualifica, não? conhecem. Mas elas se juntam para praticar crimes, não é esse que é o objetivo? Sim. Mas se conheceram lá no local. Tipo, La Casa de Papel. Isso que eu ia falar. Ninguém sabe o nome de ninguém ali, de verdade. Mas eles se conhecem, não sabem do outro. É. E sem saber do outro? Acho que não. Tem. Viva a tecnologia. Sabe como? Hackers. Um tá aqui, o outro tá no Japão, o outro tá na China, o outro tá em não sei o que lá. Eles entram num chat na Deep Web, se combinam, começaram a praticar crimes virtuais. Olha que legal. Falar nisso, o STJ, não sei se vocês ficaram sabendo, foi vítima de hackeado. hackers. Vocês viram que loucura? E ele chegou, entrou, pegou todo o conteúdo, o conteúdo de todos os processos. E do backup. Criptografou. Sabe o que significa? Só com a chave dele. Significa que o sistema não consegue mais ler nada dentro do STJ. Não se sabe nem se é hacker brasileiro, de onde que é, etc, etc. Loucura. Que loucura. Doidura total. Como é que vão resolver isso? Ou pagando. Muito bem pago. Pois é. Ou... Né? Não sei como vai ser, mas... Eu também tenho alguns arquivos sobre isso aí. Que apareceu em alguns Mas como sites. que eles vão pagar se eles não sabem nem quem que é? Eles deve colocar criptomoeda, né? Hoje em dia você chega, coloca criptomoeda para alguém, a pessoa chega e tem lá um valor gigantesco virtual, uma moeda que teoricamente não existe, mas que existe, todo mundo aceita. Inclusive aí, Lafayette aceita tem aquele hotel, o melhor da cidade, como é que é o nome dele? É o... Gente, lá da faculdade. Minas Plac. Minas Platinum. Isso, Minas Platinum. Lá tem, lá, assim, aceitamos criptomoeda e tal. Né? Doidura. Mas deve ser assim que eles vão chegar e conseguir pagar o sujeito, se é que eles vão fazer isso, né? Agora, o governo pagar é meio estranho, né? É bem estranho. E se não fizer? Nossa, gente. Parabéns, você Que tem dó. uma coisa que não vale nada, né? Tem que quebrar essa criptografia, mas pra vocês terem ideia, por exemplo, não se consegue quebrar criptografia de WhatsApp. Não, ai. Não, pois é. Muito bem. E pode ser uma criptografia que muda com o tempo, inclusive. Uma chave muda com o tempo. Esse cara, né? Eu tenho um amigo meu que ele é até de Lafayette, ex-aluno meu, e é muito
sabe muito sobre computação e tal. Ele falou, esse cara, ele é profissional. Que é profissional mesmo. Não é menininho, não. E falou, nossa, mas entrar lá deve ter sido muito fácil. Nem foi difícil. Falou que que é bem primária a defesa lá do STJ. Bem, vamos em frente. Meus caros, então, o artigo 288, que tutela a paz, qualquer pessoa pode cometer. Nós somos, toda a sociedade, somos o sujeito passivo. Vimos que é necessária associação que seja permanente, perene, né, de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E quando se fala crimes, a gente fala crimes. Significa que contravenção está fora disso. Não é? Tá? Tipo subjetivo especial, fim de específico de cometer crimes. Tipo subjetivo dolo. Consumação é quando existe essa associação para o fim de cometer crimes, quando eles chegam e já começam a planejar os crimes, etc, etc, independentemente da realização de algum deles, tá? Tentativa é possível? Não, tá? Algumas pessoas falam que é, mas não. E ação penal pública incondicionada. Vocês podem ver que a pena, deixa eu fazer um share aqui para vocês, a pena de 1 a 3 anos. Né? Cabe suspensão condicional do processo, não cabe, cabe acordo de não persecução penal, né? Ele geralmente, tá? Eu nunca vi ninguém só responder para associação criminosa. Tá? Ele se difere muito, vocês vão aprender em leis penais especiais, tá? Com relação à lei especial que trata, tá? Sobre tem hierarquia e tudo mais. O artigo 288 não exige nada, só exige esses pequenos elementos. Tá? Com relação ao crime organizado e tudo mais, etc., deixa eu pegar a lei aqui para vocês, só para vocês darem uma lida aqui. Aqui, ó. Lei de organização criminosa. Aqui, ó. Só para vocês saberem, isso aqui vocês vão ver em leis penais especiais, tá? É a Lei 12.850 que define a organização criminosa, tá? A organização criminosa, tá? Ele aqui, ó. Considera essa associação de 4 ou mais pessoas, muda o número de pessoas, tá? Exige estruturalmente ordenada, ou seja, exige uma hierarquia, tá? Caracterizada por divisão de tarefas, tá? Com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infrações penais, aqui, ó, infração penal e não crime, tá? Cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Tá? Então, e a lei se aplica às infrações penais, etc, etc, tal. Então, é só a pena, olha só, de 3 a 8 anos e multa, né, sem prejuízo das correspondentes às demais infrações penais praticadas. Tá? Só para vocês saberem que existe, vocês vão ver isso, a Lei 12.850, a Lei de Associação Criminosa em leis penais especiais. Tá? Mas já viram aqui comigo uma préviazinha. Gente, a pena, tá, aumenta-se até a metade se a associação é armada, né, ou seja, ou se houver participação de criança ou adolescente. Então, até a metade a pena vai ser aumentada se houver participação também de criança ou adolescente, que comprova que crianças ou adolescentes também podem fazer número em relação à associação. Tá? Gente, geralmente a prova da ordem cobra a diferenciação entre associação criminosa
e organização criminosa. Tá? Atenção com relação a isso daí. O artigo 288-A, ele vem chegar e criar e fazer, estabelecer uma necessidade, tá? Principalmente, não vou falar que é somente, mas principalmente no Rio de Janeiro. Ainda não sei, todo mundo aqui já viu Tropa de Elite? Tem? Sim. Sim, né? O que é? Deixa eu ver se tem um trailer aqui do Tropa de Elite 2. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu não. Peraí, que eu tenho que compartilhar a tela diferente. Share Computer Sound. Deixa eu ver se tem a cena que eu quero mostrar para vocês. Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. Comigo foi sempre assim, parceiro. O BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Olha aquela laje ali. Ali, ó. Olha lá. E eu transformei o BOP numa máquina de guerra. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. Deu merda, Mangun. Aí, mané. São Paulo quer me matar, mané? Vai morrer. Larga o aço! Senta o dedo! Bota os caveiras pra trabalhar! Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Nascimento não tem como provar nada contra a gente, não. Deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, entendeu? Falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral, também vai pegar. Quem lembra da cena que foi muito legal, porque o pessoal pegava dinheiro e aí o cara chegou e falou: não tenho dinheiro, não sei o que lá, só tem isso, tá bom demais, não sei o que lá, e o cara pum, 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 pum. E foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Não é? O pessoal que combatia o tráfico, né? Policiais vendo que o BOP estava realmente chegando e fazendo a diferença, diminuindo os lucros desse pessoal, não é? Eles começaram a chegar e fazer o que os gangsters faziam antigamente, vender proteção, não é? E fazendo tudo o que o tráfico fazia e às vezes até pior. Não é? E aí então o artigo 288-A foi criado, tá? Ele é muito defendido pelo deputado Freixo, do PSOL, a qual eu tive a honra de conhecer. Professor, você já votou no PSOL? Não, nunca votei na esquerda, para vocês terem ideia. Mas é um sujeito absolutamente fantástico e preocupado com a questão da milícia privada. Tá? É uma das coisas que chegam e tem problema no Rio de Janeiro, né, em relação a isso. É justamente a polícia e outras pessoas constituem, organizam, integram, mantêm ou custeiam organização paramilitar. E essa organização paramilitar é muitas das vezes formada, inclusive, por militares, seja da reserva,
seja atualmente. Tá? Organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Né? Aqui, não é? É menos abrangente que o 288, que aqui é cometer crimes. No 288 fala crimes previstos neste código, ou seja, só no Código Penal. Tá? E o melhor, para quem não lembra da cena, vá lá, porque é quando sai o tráfico e entra a milícia privada para chegar e continuar no sistema. Né? Também o bem jurídico tutelado é o mesmo, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo à sociedade. Né? Nós temos que constituir, que é fazer parte, organizar, que é montar, integrar também, que significa constituir, né? Manter, aí pode ser de qualquer jeito, através de dinheiro, etc, ou custear, né? Manter através de qualquer coisa. Custear é dar mesmo dinheiro. A organização paramilitar é militar, mas paralela a isso, milícia particular, alguém que chega e cria um pequeno exército particular, grupo ou esquadrão. Vocês podem ver que eles colocaram vários nomes, tá? Porque às vezes cada milícia também tem o seu nome, né? E aí temos o elemento subjetivo especial, finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código, tá? E aqui é qualquer dos crimes, né? Não é necessário que sejam crimes, né? Tá? Reclusão, 4 a 8 anos. Vocês podem ver que a pena é bem maior, porque o mal que se faz é também muito maior do que a mera associação criminosa. Tá? Tranquilo? Podemos avançar? Podemos, né? Gente, vamos ver bem en passant. E aí eu termino a aula de hoje, mas vamos ver assim, 3 artigos, mas ser bem en passant, sem a gente chegar e fundo neles, porque eu tenho que ensinar para vocês vamos dizer assim, a segunda parte mais importante da nossa matéria, que são os crimes contra a organização, contra a administração pública. Então, mas essa matéria de agora, geralmente daria um trabalho, tá? Se fosse aula presencial, vocês fariam disso um trabalho, tá? Não vou fazê-lo porque a gente já deu os 25 pontos, até porque para ser menos desgastante para vocês. Eu penso assim, espero que eu tenha acertado e que vocês não tenham ficado chateados de eu chegar e dar mais pontos no TA1, até também porque a gente não, né, eu imagino que esteja pesado para vocês também chegar e fazer trabalhos desta classe e tal. Né? O único que eu estou exigindo e pedindo, na verdade, é para que vocês vejam a audiência lá que eu mandei para o grupo de vocês, para que a gente possa conversar criticamente sobre isso amanhã e tal. Ou até na outra semana, se vocês quiserem, para vocês terem tempo no final de semana para ver. Tá? Então, vamos lá. Crimes contra a fé pública. Tá? Fé pública, fé, gente, vem de confiança. Tá? Então, o título 10 são todos os tipos penais que afetam essa confiança pública. Né? Olha só, moeda falsa. Tá? A partir do momento que alguém chega e começa a distribuir moedas falsas, isso, logicamente, a pessoa fica, né, cismada com isso. Né? Opa! Né? Sendo que, quando não tem isso, passa a receber a nota que você está aceitando. Então, crime de moeda falsa é esse, mas não são esses que a gente vai ver. Nós vamos ver, gente, depois vocês veem aqui a falsificação primeira com relação à moeda falsa, o segundo com relação aos títulos e papéis públicos. Né? E aí, então, nós temos a falsidade documental. Geralmente, na vida de vocês, tá? E na prova da ordem também, o que aparece mais são esses. E começa com o artigo 297, em que... só beber uma água aqui.
e que o artigo 297, eita, agora, chegou e trata-se de falsificação de documento público. Vamos ver como é que é o artigo. É bem dito lá da fé pública, especificamente, logicamente, com relação a essa fé, essa confiança que a gente tem quando alguém apresenta algum documento público, sujeito a qualquer pessoa, sujeito para ser o Estado, tá? Eventualmente o terceiro, aí por último toda a sociedade. Tá? Vamos ver, então, falsificar. Falsificar é chegar e criar alguma coisa que não seja verdadeira, tá? E aí pode ser no todo ou em parte, tá? No todo, quando todo documento público é falsificado, em parte quando apenas uma coisa é falsificada. Às vezes o documento é verdadeiro. O sujeito muda apenas a fotinho, por exemplo, tá? Então, falsificar no todo ou em parte. Documento público, tá? Documento público são todos aqueles documentos emitidos pelo Estado, tá? DUT, documentos oficiais, tá? Nem todo documento fornecido pelo Estado aqueles documentos oficiais que têm uma razão de ser, tá? Ou, então, olha só, também alterar documento público verdadeiro, tá? Esses colocaram esse alterar documento público verdadeiro para que fique claro, tá? Que se engloba tanto o documento público que antes era verdadeiro e foi alterado, quanto aquele que foi completamente criado falso. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa cabe, então, acordo de não persecução penal. Tá? Há uma causa de aumento de pena, uma majorante para o funcionário público, né, que utiliza do seu cargo para cometer o crime, e será muito comum o pessoal que trabalhava no Detran, eles traziam a cédula de carteira de motorista verdadeira e se colocava os dados falsos lá. Antigamente o pessoal falava, vamos comprar uma carteira. Né? Hoje é mais difícil, porque a carteira ela tem um monte de coisa. Antigamente era um papel tosco, grande, grosso, assim. Eu cheguei, não tinha foto, não tinha nada, só tinha você tirou a carteira, o seu nome e tal, o número da carteira e só. Tá? Para os efeitos penais, equipare esse documento público, para ficar claro, o emanado de entidade paraestatal. Oi. No caso, a moeda, ela se enquadra neste artigo ou ela tem um artigo específico? Moeda não, moeda é aqui, ó. Vou ir lá em cima para você. Aqui, ó. Ficar moeda, tá? 289. Tá entrando. Ok. Tá? Então, moeda tem... Por que não é? Seria, mas por que não é? Porque tem um específico para isso. Tá? Do mesmo jeito que os papéis, né, públicos, os títulos públicos não tem porque tem especificidade com relação a isso. Tá? Então, olha só. Então, parágrafo segundo, também significa documento público penalmente falando. Os que são criados, emanados de entidade paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Tá? E não é mesmo as penas incorrem, só para vocês saberem, folha de... quem insere faz inserir. E isso daí é ridículo, né? Porque não devia estar aqui. Isso aqui não é documento público, é particular. Mas vamos lá. Quem altera folha de pagamento, documento de informação que se destinado a fazer próprio perante a Previdência Social, pessoa que não possui qualidade de segurado obrigatória. 2. Na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado, documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa que deveria ter sido escrita. Isso aqui não deveria estar aqui, porque isso aqui não é falsidade ideológica, que a gente vai estudar hoje. Não é falsidade de documento. 3. Em documento contábil, qualquer outro documento relacionado com obrigações de empresa perante a Previdência Social, declaração falsa diversa. Também é caso de... não é caso de documento público, mas sim
de falsidade ideológica, mas está erroneamente colocado aí, faltou conhecimento para o legislador da época. Daí, parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem omite, ou seja, quem não coloca nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço. Não é? Nem precisava ter esse parágrafo 4º, seria muito melhor, até porque já está escrito aqui, nas mesmas penas incorre quem faz inserir, não é? Seria muito mais fácil colocar aqui A, B, C e depois falar, omite nos documentos mencionados nos itens acima, etc. Mas foi uma péssima lei, muito mal colocada aí, ok, ela era necessária, mas não aí, a gente vai ver onde, tá? Beleza. Gente, falsificação de documento particular. Vocês podem ver que a pena é de 2 a 6 anos no documento público, no particular de 1 a 5 anos, já que é 1 ano, já cabe suspensão condicional do processo, também, logicamente, do acordo de não persecução penal. Então, falsificação de documento particular. Tá? Então, vamos ver aqui. Falsificar, mesma coisa, não vou repetir, no todo ou em parte, no documento particular. Tá? Documento particular, um contrato particular, né? Ou terá documento particular falso. Então, um contrato, por exemplo, uma procuração, né? Ou qualquer outro documento particular. Tá? Então, o 297 cuida do documento público, 298 cuida do documento particular. Tá? Aqui, falsificação. Aqui, para falsificação de cartão, para fins de disposto que para ser documento particular a cartão de crédito ou débito. Tá? Se foi necessário realmente pegar e especificar porque alguns tribunais não entendiam que cartão de crédito e débito fosse um documento particular. Tá? Muito bem. Lembra que eu falei que aquelas condutas, os artigos acima, deveriam ser tratadas como falsidade ideológica? Pois bem, gente, atenção. Falsidade ideológica é muito, muito utilizada em prova de ordem. E vocês vão ver que ela se difere do documento particular e do público com uma coisinha. Tá? Enquanto o documento particular, a falsidade do documento particular, a falsidade do documento público tem a ver com a matéria propriamente, seu corpo, não é? Que é mudado, na falsidade ideológica não. Olha só como é que é feito. Omitir. Omitir é não colocar. Em documento público ou particular, vocês podem ver que tanto faz, não é? Tá? O que vai mudar é apenas a lei. A lei. O que vai mudar é apenas a pena aplicada. Tá? Então, omitir em documento público ou particular. Ok. Omitir declaração que deveria constar. Opa! Omitir declaração do documento público ou particular que deveria constar. Tá? Filó, como assim? Você não coloca alguma coisa que deveria ter. Tá? Uma declaração. Por exemplo, você fala que tomou um tiro. Tá? Mas, logicamente que isso não, mas você fala assim, olha, eu vi fulano dar o tiro no outro. Pronto, beleza. Só que antes você viu, o cara só deu um tiro porque o outro estava com uma faca, um facão correndo atrás dele. Entende? Isso daí é falsidade ideológica. Então a pessoa omite declaração que deveria constar. Ou nele, insere ou faz inserir. Tá? Declaração falsa. Então, falsidade ideológica, a pessoa, logicamente, faz uma declaração falsa, né? Fulano de tal fez isso, e o cara não fez. Né? Ou omite alguma coisa que deveria constar nesse documento. Tá? Declaração falsa ou diversa. Diversa é diferente da que deveria ser escrita. Tá?
Ou seja, não, deveria estar desse jeito, etc. Isso ocorre muito em contratos, em depoimentos, às vezes, tá? Isso aí ocorre bastante, tá? Em atas notariais, tá? Então, omitir em documento público ou particular a declaração que deles deveria constar, onde eles teriam de fazer inserir declaração falsa diversa que deveria ser escrita. Mas por quê? E como será crime? Com o fim de prejudicar direito, ou seja, eu vou prejudicar alguém, direito de alguém. Com o fim de criar obrigação para alguém. Eu chego e declaro que Silvio Santos, que estava morrendo, falou que aceitava se casar com a Ellen, ainda me ganzarou ali, né? Meia hora antes de ter um infarto. Né? Então, crio obrigação, olha só. Prejudico direitos, inclusive, do outro. Né? Ou alterar a verdade sobre fato e aí esse é juridicamente irrelevante. Né? E às vezes isso pode ter a ver com processo trabalhista, civil, penal, etc. Tá? Então vejam bem que a pessoa, o sujeito ativo, ele pode cometer crime de falsidade ideológica de duas maneiras: omitindo no documento público ou particular a declaração que deveria constar, ou inserir no documento público ou particular ou fazer inserir nesse documento público ou particular declaração falsa diferente da que deveria ser escrita. Tá? Pena para falsidade ideológica: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Não é? Então, 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de 500 mil réis a 5 contos de réis se o documento é particular. Na verdade, eu acho que há um desbalanceamento da falsidade ideológica do documento público ou particular. Por quê? Porque a pena mínima é a mesma, tá? Aqui o ideal seria reclusão de 6 meses a 3 anos. Né? Ou então, aumentar-se via do documento público. Tá? Está desbalanceado isso aí. Se a gente é funcionário público, comete o crime de prevenção do seu cargo, se é falsificação, alteração de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da 6ª parte. Tá? Meus caros, quase acabando a aula de hoje, e nós temos que ver o último. E aí, gente, preste atenção, porque até hoje existe, tá? Quem, por incrível que pareça, existe quem compra carteira. Ai, meu Deus. Gente, ninguém compra carteira. Né? Existe a falsificação de documento público, né? Todo ou em parte. E o pior é o seguinte: o cara que além de burro de comprar carteira, ainda é burro de entregar a carteira para policial em blitz, etc, etc, que logicamente vai conferir no Copom se os dados estão corretos, vai demorar meio minuto. Logicamente vai dar que se não existe, essa carteira não existe, e o sujeito vai ser preso em flagrante. Né? E aí, gente, ele vai ser preso em flagrante pelo artigo 304, tá? Que é o uso de documento falso. Tá? Enquanto no artigo 297 tem que se provar que a pessoa falsificou o documento. No artigo 298 também tem que se provar que a pessoa falsificou o documento. No artigo 304 não. Basta que a pessoa faça uso de qualquer dos papéis falsificados alterados. Tá? Ou seja, no mínimo, o inteligente vai responder por uso de documento falso. Tá? E aí, gente, a pena é a mesma da falsificação da alteração. Tá? Então, meus caros, quando alguém fala, vou comprar carteira, fala assim, não faz isso, não deve ser burro. Melhor você andar sem carteira, que você vai responder um processo que vai para o juizado, etc, etc, do que você responder, além de chegar, dirigir sem carteira, ainda vai responder por uso de documento falso. Tá? Então, cheguem e expliquem isso para a ANTA, chegar
e fizer uso de documento falso, independe da pessoa ser a responsável ou não pela falsificação. Ok? Entenderam, gente? Ou não? Vocês têm dúvida? Não? Não, tranquilo. Tem outras falsidades, verifica só se atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio à lei. Tem outras coisas. Na próxima aula, amanhã, nós vamos tratar das fraudes em certames de interesse público, que é muito legal. Um artigo relativamente novo. E aí sim, nós vamos começar os crimes contra a administração pública, que são muito legais. Esses são legais. Tá? E nós vamos ver até o final de nossas aulas, que já estão acabando, né? Deixa eu entrar aqui no site da faculdade. Vou ter que entrar de novo. Ou não? Não, vou não. Olha que legal. Vamos ver aqui quantas aulas nós já temos, que de cor eu não sei. Os documentos. Secretaria ou documentos. De novo. Calendário acadêmico. Aqui, ó. Hoje é dia 5. Muito bem. Então, nós temos amanhã, a próxima semana e a outra semana. Depois já temos a AD. Tá? Perfeito? Então, não sei se vocês sabiam que estava faltando tão pouco tempo, 3 semanas, contando com essa semana, temos 3 semanas de aula, depois provas. Então, quem ainda não começou a estudar para as provas, já comece, não é? Vamos lá. Vou fazer, então, a chamada nossa querida de todos os dias. Tá? Olha, gente, o Bolsonaro falou uma coisa que eu acho correta. Isso é errado, deixa eu até falar. Ele está defendendo o voto impresso também. E isso daí eu vi nos Estados Unidos, que é uma coisa muito boa. Por isso que, inclusive, eu não vi ainda a audiência, né? Eu estava vendo um representante de um dos estados, eu não sei se é da Geórgia, etc, etc, deu uma entrevista muito longa, e ele falando que um memory card de uma das urnas eletrônicas tinha queimado. Mas que lá, olha só que interessante, quando a pessoa vota, é impresso também numa caixinha, numa outra urna, é impressa o voto do sujeito. O sujeito chega, confere e coloca lá. E aí, graças a essa caixinha, 400 e não sei quantos votos puderam ser resgatados, porque o chipzinho memory card tinha queimado. Né? Então, vamos elogiar também. Lançamento de faltas. Muito bem. Coragem. Ariane. Falta. Camila. Falta. Daniel. Presente, professor. Deisiane. Presente, professor. Presente. Presente. Diego. Presente. Augusto, né? Presente. Diego Henrique. Presente, professor. Eduardo. Presente, professor. Felipe Fernandes. Guilherme Nascimento. Guilherme Silva. Ingrid.
Presente. Isabela Silva. Falta Isabela Lopes. Falta Giovana. Presente. Boa noite. Boa noite. Jéssica. Presente, professor. Larissa Souza. Falta Larissa Costa. Presente. Boa noite, professor. Boa noite. Larissa Souza. Falta Leonardo Lopes. Presente, Professor professor. Léo. Larissa Pereira de Souza, presente. Tá. Meu áudio falhou aqui. E o Leonardo? Professor, o Léo pediu para te avisar que você está trabalhando hoje. Pediu para Beleza. considerar. Luciana Ferreira. Presente, professor. Marcos Vinícius. Matheus Casimiro. Presente, boa noite. Matheus Vieira. Gente, antes disso, por favor, hein? Eu quero amanhã vocês falando coisas que eu não penso. Pensem diferente de mim também, tá? Por favor, hein? Volta a falar, eu gosto de ouvir o contrário, tá? Eu penso, do que eu acho, etc. Por favor. Matheus Gabriel? Não? Matheus Silva? Não? Natália? Não? Presente. Natália tá aí? Aí. Paola. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Pedro Teixeira. O Pedro também pediu para te avisar hoje que ele está trabalhando. Rachel. Rafael. Ian. Tassiele. Tá aqui não. Tatiane. Presente. Tainá Dutra. Tamires. Vitor. Walisson. William. William presente. Ok, meus caros. Então é isso. Ô, professor. Oi. Guilherme Silva está presente. Não sei se o áudio cortou aí. Acho que não falou, não. Vamos ver lá de novo. Guilherme Silva. Ok. Obrigadão aí. Boa noite. Que é isso, meu cara. Eu que agradeço. Então, ó, que a força seja com vocês. Boa noite. Paciência para ouvir a audiência. E vamos pensar. Um abraço. Beijo do gordo. Cada vez mais gordo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.